Olá, internautas, esse que vos fala, eu mesmo, o apóstolo Paulo Silva. Eu quero fazer por você uma oração hoje. Eu não sei qual vai ser o dia, o horário que você vai assistir esse vídeo, mas é interessante que você assista esse vídeo até o final, porque eu tenho algo de Deus para poder estar transmitindo para você. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e deixar o seu ok, o seu like, porque isso vai nos ajudar muito na nossa missão. Somos um ministério missionário, pelo qual o nome é Igreja Missionária Pentecostal Semeadores. Por isso então o nome é Apóstolo Paulo Silva Semeador. Você também pode nos achar nas redes sociais, através do Instagram, Semear 2013 ou Paulo Silva Semeador, ou no Facebook, Semeador e Silva Semeador. Vamos lá então. Toda vez que você estabelece um propósito diante de Deus, porque Deus ele não se agrada de troca, Deus ele não se agrada de barganha, mas Deus é Deus que entende quando você coloca um propósito diante dele. Quando você se propõe, então, a buscar a Deus em busca de uma bênção, e você faz para ele uma proposta. Você quer ver como Deus não recusa? Sempre os desfavorecidos, as pessoas que não têm quase nenhum favorecimento, são essas pessoas que vão entender ou que entenderão o que eu vou aqui falar. Só sabe quando o sapato aperta quem está calçado com ele. Existem pessoas que dizem assim, mas tem pessoas que só vão na igreja para receber bênção. Mas é lógico, quem vai à igreja para receber maldição? A gente vai à igreja, a gente vem à presença de Deus para recebermos bênção. A Bíblia conta uma história de uma impossibilidade muito grande que começa através da vida de Isaac e de Rebeca. A impossibilidade era, Rebeca ela era estéril, ela não podia ter filho. Então Isaac ele buscou durante muito tempo para que Deus o abençoasse. E dentro dessa busca, Deus então o abençoou com 2 filhos. Naquela época, o filho que nascesse primeiro, ele carregava todas as bênçãos contidas. Então todas as bênçãos seriam sobre, todos os favorecimentos seriam sobre aquela pessoa que estivesse em destaque, que estivesse em primeiro lugar. E quando eles estavam para nascer, o irmão mais velho, Esaú, ele nasceu primeiro, e Jacó, ele veio segurando o calcanhar do seu irmão. Naquele momento, a história de Jacó seria toda de viver sobre a sombra do seu irmão. E a pior coisa que tem, na minha concepção, é você viver à sombra do outro, é você ter que depender do outro. A sua independência é que te faz voar, é que te faz crescer, é que te faz sonhar, é que te faz chegar às suas realizações. E Jacó ele estava desfavorecido. Por isso eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Talvez você tenha uma história
igual a história de Jacó, uma história de desfavorecimento. Assista esse vídeo até o final, porque vai ter uma oração muito forte pela tua vida. E quando Jacó, ele começou a sua vivência, ele começou a entender que vence não quem nasce favorecido, vence talvez quem nasce desfavorecido, mas ele é estratégico. Ela é pessoa que tem dinâmica, que tem criatividade, que é estratégico. Enquanto o irmão de Jacó ia para o campo, para o trabalho pesado, porque nem sempre trabalhar pesado quer dizer que você vai vencer. Tem gente que trabalha de dia até o anoitecer e ele não consegue nada na vida dele, porque ela não trabalha com sabedoria. A Bíblia diz que existe tempo para todos os propósitos debaixo da terra, e um dos tempos mais desperdiçados por nós seres humanos é o tempo do aprendizado, da didática. Nós precisamos aprender que o dinamismo, a didática, ela precisa estar contida no nosso currículo. E Jacó tinha isso. Ele observava que a sua mãe, a Rebeca, ela era uma excelente cozinheira, imagino eu. E ele começou a se dedicar à gastronomia, à cozinha. Quem trabalha muito não tem tempo para nada, nem para se alimentar. Você já viu que as pessoas que muito se dedicam ao capitalismo assoberbadamente, porque lógico que Deus ajuda quem trabalha e quem trabalha com sabedoria, ele não tem tempo nem de se alimentar direito. E diz a Bíblia que um dia Esaú chegou com fome e ele sentiu o cheiro do guisado, quer dizer, da comida que Jacó estava fazendo. Então ele pediu um prato de comida para Jacó. E na vida de Jacó nada era de graça. Na vida de quem é desfavorecido, nada é de graça. Sempre vem as cobranças. Então Jacó, ele falou, não, eu te dar o prato de guisado, com certeza não te darei. Mas se você quiser trocar comigo o seu direito de primogenitura pelo meu prato de guisado, eu estou aberto para a troca. Eu estou aberto para a proposta. Ele estava fazendo para o seu irmão uma proposta ousada, aonde se trocaria um prêmio milionário por um prato de comida que, ao olhar de muitos, é insignificante, mas era o argumento que Jacó tinha para chegar ao local da sua bênção. O que você tem na sua mão para poder propor para chegar ao local da sua bênção? Quais são as experiências que você tem? Quais são as meditações? Quais são os lugares? Quais são as amizades? Quais são as seletividades que você tem? Jacó era seletivo. E o irmão dele então falou assim, não, eu troco o meu direito de primogenitura pelo seu prato de guisado, porque tem muita gente assim que não valoriza a posição que ele nasceu, o favorecimento que ele tem, e por qualquer coisa ele abandona todo um projeto e troca uma vida com Deus por uma vida pecaminosa. Por poucos minutos de prazeres tem gente que perde emprego, perdem casa, perdem família.
Mas Jacó não tinha, ele estava à procura da conquista. A segunda estratégia de Jacó foi trapacear, mentindo. Errado. O nosso olhar é errado. Mas quem sabe o que é certo e o que é errado é Deus. E quem sabe quais são as armas que você usa para chegar ao local do seu milagre, da sua bênção, da posição que você quer chegar, isso é um particular entre você, a tua história e Deus. Ninguém tem nada a ver com isso. Ninguém sabe por onde você passou e por onde você passará para chegar ao pódio, porque só é digno de pódio quem vai até o final. E você tem que entender que a sua vida é como se fosse uma empresa, só você pode evitar que ela vá à falência. Jacó, então, a segunda, todos conhecem, a segunda trapaça dele foi identificar-se como se fosse seu irmão quando seu pai Isaac já estava morrendo, ao comando da matriarca, sua mãe. Ele foi pedir a bênção do pai, porque ele já tinha o direito de primogenitura, ele precisava da bênção do seu pai para poder chegar aonde ele queria chegar. E ele conseguiu. O pai sentiu o cheiro da roupa dele, pegou nos braços e viu que tinha pelo, porque ele disfarçou que o irmão era peludo, ele colocou pelo nos braços, pelo de animal. E o pai disse assim, engraçado, a voz é de Jacó, mas o cheiro e o corpo, a pele, os pelos são de Esaú. E assim Isaac o abençoou. Logo após o irmão chegou, teve aquela confusão, mas já estava perdido. E Jacó, na sua fuga, ele teve uma ousadia muito grande que muitas pessoas não têm. Você imagina que Deus é uma pessoa, que Deus é um ser que não se coloca à disposição de entender quais são os argumentos que você tem para com Ele. Deus, ele vai analisar os seus argumentos. E se Ele achar graça, Ele vai te abençoar. Jacó falou com Deus assim, olha a proposta que Jacó fez com Deus. Ele disse assim, se eu for, na minha ida, Deus me abençoar. Quando eu voltar, de tudo quanto Deus me der, com certeza eu darei o meu dízimo. Era a proposta que ele tinha com Deus. Não era uma barganha, era uma proposta. Ele se propôs a abençoar. Ele se propôs a doar os seus bens, porque a coisa mais difícil que tem é a pessoa fazer uma doação, e principalmente quando se fala de setor material, no mundo capitalismo que nós estamos vivendo. Eu trabalho com missão, eu sou missionário. Agora a gente tem uma viagem missionária para fazer e estamos na dependência da fé. A igreja é a instituição que mais inclui socialmente pessoas. A igreja ela precisava ter uma base governamental que a sustentasse, que a ajudasse, porque não existe uma instituição, nem centro de recuperação, nem psicólogos, psiquiatras, remédio, que recuperem as pessoas e que as coloquem inclusa novamente a sociedade, quanto a igreja, quanto a religião. Quando eu falo igreja, eu estou falando de religião em si, independentemente de núcleo religioso, de rótulos denominacional, porque nós não estamos aqui dizendo que a igreja evangélica é melhor, que a católica é melhor, que o candomblé é melhor, que o espiritismo é melhor. O cristianismo é melhor. As pessoas precisam entender isso. Intolerância religiosa, ela é crime. E Jacó, quando ele fez
essa proposta para Deus, Deus achou graça, ao tal ponto de Deus abençoar na sua ida e no seu retorno. Ele teve várias adversidades. 7 anos para casar com uma e casou com outra, 7 anos para casar com aquele que queria casar. O seu patrão dava para ele o direito dele ter os bezerros malhados, nascia só malhado, não nascia não malhado, aí o seu patrão fazia uma troca. Foram muitas as adversidades, mas ele venceu todas, inclusive no Val de Jaboque, a luta maior. Eu quero orar com você. Eu quero dizer para você, não desista dos seus sonhos. Não desista. Jamais, por mais que as pessoas digam que você deva desistir. Eu vou orar por você, porque eu estou falando com pessoas vencedoras. Você está desmotivado porque a desmotivação bateu na porta da tua casa, talvez com essa pandemia. Falaram que você não vai conseguir, que você não vai chegar. E daí? Você é uma pessoa estratégica. Você tem a arma. E a arma que você tem não são visíveis. São armas de invisibilidade, está aqui dentro da sua mente, do seu consciente. Use-as. Use-as. Bondoso Deus, nosso Pai. Nos apossamos de todas as bênçãos que o Senhor nos tem preparado. Ó Deus, eu quero agora abençoar a vida dessa pessoa que vai fazer contigo um propósito para poder chegar, para poder se estabelecer, para poder chegar ao lugar que ela disse que chegaria, talvez o Val de Jaboque, o lugar da luta maior. Que nada a impeça de chegar lá, meu Deus. Que esse vídeo venha motivar essa pessoa a chegar ao local da sua bênção. Em nome de Jesus. Meu nome, Apóstolo Paulo Silva. Quero muito orar sempre com você. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo ou as minhas páginas de rede social e também o meu número WhatsApp. Eu dou atendimento para todo o Brasil, não tenho preguiça de fazer isso. As nossas agendas estão abertas. Trabalhamos com um projeto chamado A Unção de Deus e o Cálice da Vitória. Vamos até a sua igreja, não cobramos nem valor para poder ir, exceto a estadia. Fique com Deus, Deus abençoe fortemente. Um grande abraço. A paz do Senhor.